Olá pessoal, mais uma vez aí, como é de costume, fazendo os nossos vídeos aí, né, para o nosso canal. Desde já pedindo aí pro pessoal a colaboração do pessoal, dos amigos aí, enfim, né, que deem like, né, que se inscrevam no nosso canalzinho aí no YouTube para fortalecer o canal, né. A gente tem aí poucas postagens, enfim, mas a gente quer estar empenhado em fortalecer esse canal para trazer aí a divulgação do nosso trabalho a respeito da Top Quality Martelinho de Ouro aqui em São Pedro do Sul, no bairro Nova Alemanha, 341, né, na saída para os municípios de Toropia aqui. Certo, pessoal? E hoje, como sempre, a gente dá uma pincelada sobre alguns outros assuntos aí, metendo o bedelho, né? Mas não poderia deixar de falar a respeito dos acontecimentos últimos no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, né? Com essa que se diz, né, a variação climática, né? É o tema que é usado aí, variação climática, né? Catástrofe climática, enfim, uma referência até um pouco meio, sei lá, na minha concepção, um pouco meio forçada, assim, como se fosse todos esses acontecimentos fossem culpa do clima, né? Que o clima, se sabe, a natureza, enfim, é uma obra divina, é uma obra de Deus, né? É a criação de Deus, né? É a obra dele. Então, quando se a gente fala que, assim como uma referência que parece que a culpa é da própria natureza pelos acontecimentos, né? A gente fica até um tanto meio que confuso com isso. Mas certo, gente, eu não estou aqui para criticar ninguém, nem para desmerecer o trabalho de ninguém, nem para julgar ninguém, mas é importante que a gente pense a respeito de tudo que vem acontecendo e pense com muito cuidado. Nós estamos chegando assim, com esses acontecimentos aí num estágio assim de muita preocupação. Isso é muito sério. A gente às vezes eu vejo pessoas que parece que não levam a sério, quando começam a comentar que isso tudo já aconteceu, que enfim, que isso é uma coisa praticamente natural, que em outros tempos já acontecia, mas hoje a gente pode até ter acontecido já, mas hoje a gente vê que a natureza realmente está mudando, né? A natureza está sobrecarregada demais, né? E a tendência é ela revidar, porque a natureza está sempre querendo se regenerar, né? Isso tanto que a gente vê quando a gente, né, destrói, desmata, né, quando a gente raspa, ara ou enfim uma terra para qualquer coisa que a gente queira fazer, logo em seguida a vegetação começa a vir pelas gramíneas, que são as pioneiras, né, no nosso solo, e ela tenta se regenerar, depois vem vindo leguminosas, enfim, ela está sempre tentando se regenerar. Na mata a gente vê, corta uma árvore, em seguida está brotando, né? As próprias raízes vão brotando, outros brotos, enfim, dependendo da espécie aí, ela está sempre querendo se reerguer, regenerar, né? E o que a gente vê hoje que a preocupação, principalmente aí das pessoas que lidam mais direto, infelizmente a gente tem que falar isso e a gente tem que pensar sobre as pessoas que lidam mais direto com o solo, com a terra, né? Não tem muito cuidado, talvez por desinformação, talvez por inexperiência, ou não sei o porquê, alguns até, talvez até por ganância mesmo, por maldade, enfim, né? Isso não vem ao caso. Cada caso é um caso de ser analisado, né? Mas a gente vê, eu estou estudando aí, a gente estuda esses plantio orgânico, enfim, a permacultura. Eu tenho estudado muito sobre a forma da permacultura, que é a agricultura de permanência, né? Que traz desde das bioconstruções, enfim, né? Até plantios orgânicos, né? Sistema de solo, como trabalhar no solo,
né? Como enriquecer um solo com matéria orgânica, né? Como trabalhar patamares, curva de níveis, enfim, essas valas de contenções. Eu tenho visto, eu vi umas postagens desses morros, né, desmoronando, né, isso aí é o que? A vegetação foi tirada desses morros, né, e a água, lógico, a força da água não é brincadeira, mas é preciso que as pessoas entendam que é preciso fazer aí valas de contenções, né, até linha de árvores, né, quando o terreno é num desnível, né, pode-se fazer linha de árvores, vala de contenções, curva de níveis, patamares para plantar, quem planta, porque se é feito o patamar, né, o aproveitamento é maior, né, porque a área aumenta com o próprio patamar, né, você corta e faz o patamar, a área aumenta, isso sendo possível, e tantas outras coisas que dá para fazer na natureza sem essa ideia de que tem que desmatar, tem que acabar com a vegetação natural para produzir. Isso é uma baita de uma besteira, uma bobagem. Tanto é que está aí o resultado, né? O Rio Grande do Sul, tradicional em produção de grãos aí, né? Com várias espécies e plantio disso, plantio daquilo, né? Como nosso orgulho aqui é dizer que nós sustentamos o resto do país, né? Que não é bem assim também, né? Mas há pessoas que falam isso, né? E aí essa natureza, essa agressão ao meio ambiente está muito complicado, porque é de se pensar que a natureza, se ela está reagindo dessa forma, ela está querendo mostrar alguma coisa. É preciso que nós aprendamos com a natureza, né? Porque ela está sempre querendo nos mostrar alguma coisa. Nós não somos apesar de sermos o ser racional, nós não somos os únicos seres inteligentes. A natureza toda ela é inteligente, ela nos ensina muito, ela nos mostra muito, né? Eu já falei até em vídeos anteriores aqui sobre uma árvore, por exemplo. O que uma árvore nos ensina, né? Ela, principalmente essas árvores que a gente conhece, que no inverno elas caem a folha bastante, né? Às vezes tem umas que até caem toda a folha. O que acontece? Essas folhas vão se acumulam na raiz para proteger a raiz, para ficar a raiz quentinha, porque a seiva da planta no inverno, no período de inverno, de frio, ela conserva a seiva mais na raiz, então ela permanecer quentinha, para daí na época da brotação ela vir com toda a força e brotar. Então são tantas coisas, eu poderia ficar aqui um dia pelo mínimo de conhecimento que eu tenho, mínimo que eu sou, assim, uma pessoa que estou engatinhando em conhecer a natureza. Apesar de ter me criado para fora, eu não tinha informações, eu estou adquirindo informações agora, né? Mas o mínimo dos mínimos de conhecimento que eu já tenho, eu poderia ficar um dia aqui citando várias as coisas a respeito da natureza, né? Como desde de plantio, como eu já falei, com essas coisas de como cuidar para não dar esse escorrimento da água, que hoje isso é pesquisa, hoje é real, hoje não é eu que estou dizendo isso, existe pesquisa, né? Só que isso não é muito divulgado, infelizmente, que o solo brasileiro está absorvendo apenas 25% da água da chuva, o resto tá escorrendo, né? E com esse escorrimento, o que está acontecendo? Né? Evapora e carrega a nuvem, né? Então a nuvem está acumulando mais chuva na nuvem hoje, mais água na nuvem do que no próprio solo, porque mudou o ciclo da água, né? Então, como ela chega, ela não absorve por causa do solo compactado. Solo compactado por quê? Peso demais, cidades, enfim, asfaltos, tudo essas coisas e falta de vegetação, né? Então isso acumula
na nuvem, está acumulando mais água na nuvem. Ela só bate no solo e escorre, ela não penetra no solo, escorre, né? E evapora, vai para a nuvem de novo. Por isso essa carga de chuva, essas nuvens, essa chuva despejada que está vindo, né? Que cada vez, é o que os órgãos dizem hoje, que cada dia aumenta mais. Cada inverno vai ser pior essas chuvas, né? Então, o que a gente se espera? Mas isso, quem mudou isso não foi a própria natureza, não foi o Criador, nem o Salvador. Quem mudou isso foi o próprio homem, né? O próprio ser humano, pela sua ganância, pela sua ambição demais, né? E pela falta de estudar a própria natureza, porque apesar das universidades, dos ensinos que existem, hoje nós fizemos uma agricultura de péssimo hábito, né? Com desmatamento, com a agressão à fauna, à flora, tudo é agredido. Nós não estamos pensando na natureza, que a natureza nos dá tudo, mas nós temos que devolver para ela também o que ela necessita para ela seguir produzindo. Da maneira que nós estamos atuando hoje, isso são vários pesquisadores que falam sobre isso, eu já li também sobre isso, né? E hoje estou aprendendo aí com outras pessoas que dão curso, né, nesse sentido, né? Hoje o que está acontecendo? Nós estamos só tirando da natureza. Na verdade, nós só estamos tirando da natureza, né? Porque a natureza, o solo, não tem mais vida. Isso já está escrito há muito tempo. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Isso já se vê há muito tempo, já foi feita pesquisa. Então, pesquisadores aí que falam que o solo hoje é apenas um cadáver, né? Que nós estamos plantando somente em cadáveres, porque o solo está sendo só para fixar a planta. A planta, nós estamos colhendo ela está dando frutos só artificial, através de produtos químicos, né? Adubação, enfim, inseticida, herbicida, todas essas coisas, né? Porque a terra não tem mais vida, os micro-organismos da terra estão se sumindo por causa do maus trato que a terra está tendo. Então, pessoal, é só uma coisa assim, uma forma de desabafo. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, não estou aqui querendo dar curso a ninguém, muito pelo contrário, eu estou em busca de aprender mais sobre isso, eu estou buscando esse conhecimento. E isso que eu estou fazendo aqui é uma pequena parcela de tudo que eu já vi, com pessoas que realmente conhecem o que é terra, conhecem o que é solo, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Vários tipos de cultivo, vários tipos de plantio, enfim, né? Então, a natureza é uma coisa que ela foi nos dada. Infelizmente, nós achamos que nós sabemos tudo, que nós somos mais inteligentes, né? E não paramos para observar a natureza. Se nós observarmos a natureza, se nós tiver a capacidade de observar a natureza, de observar a partir de uma formiga que seja, né? Qualquer elemento na natureza, qualquer espécie na natureza que nós observar, nós vamos aprender com ela, certo, gente? Então é apenas um apelo assim de um cidadão comum, simples, que não tem influência nenhuma em nada, mas que tem essa preocupação, porque eu tenho essa preocupação. Eu acho que meu pai e minha mãe já tinham essa preocupação, e eu tenho essa preocupação de deixar para os meus filhos um mundo melhor, cada vez melhorar mais, e nós temos capacidade para isso, porque nós somos inteligentes, né? A nossa inteligência, agora, a nossa inteligência, ela não pode ser cegada pelo dinheiro, pelo poder, pela ambição, por essa coisa de gigantismo, de fazer isso explodir, porque eu vou ter que ser o maior, eu vou ter que colher mais, eu vou ter que plantar, porque eu tenho que mostrar status, mostrar que a minha classe, mostrar isso, mostrar aquilo. Nada disso. Nós estamos vivendo em um mundo, em uma sociedade. O que é uma sociedade? É a participação de todos, nós somos todos sócios, né? Porque, na verdade, nós somos todos filhos de Deus, né? Filhos do Criador. Então, na verdade, nós somos herdeiros dessa terra, desse planeta, desse mundo. Nós somos herdeiros disso,
né? Então, eu acho assim, um filho hoje, o que ele faz? Ele procura conservar o patrimônio do pai, e quanto mais ele conserva o patrimônio do pai, mais ele vai herdar, né? E a família, os descendentes deles vão herdar isso. E nós, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos acabando com a nossa própria herança, que é o nosso mundo, a nossa natureza, o solo, enfim, tudo o que há na natureza. Nós estamos acabando com isso, inclusive acabando com nós mesmos, né? Hoje, se a gente pensar, a partir do momento que uma pessoa está aplicando, fazendo essas aplicações exageradas desses negócios de adubo, enfim, né, manipulado pelas grandes empresas, que é só isso, que manipula tudo isso, fazem a cabeça das pessoas, né? Com o uso excessivo desses tipos de coisa, de agrotóxico, já tudo começa já na adubação solúvel, que nada disso é necessário, né? Eu estou fazendo 60 anos esse ano. Eu me criei no interior até a idade de 12, 13 anos. Eu lembro do meu pai plantar, inclusive soja, todas essas coisas, feijão, milho, enfim, sem adubo, sem nada, só produzia na terra, só adubação química, a adubação orgânica, sem nada químico, né? E como é que produzia, então, esse solúvel e esses inseticidas, isso aí, se vocês pesquisarem, vão ver, isso foi tudo, isso nem era produto de estar na agricultura hoje, isso tudo foi produto criado na época das guerras, enfim, isso aí é só meio de ganhar dinheiro em cima das costas de quem não pensa e não estuda a natureza. Falei esses dias aí nos comentários, me criticaram bastante porque eu escrevo errado, me falaram que eu disse para as pessoas estudar. Não é estudar para escrever, eu não estou nem aí para escrever, para falar errado, não estou nem aí para isso. Eu falei estudar a natureza, né? Estudar, aprender com ela, estudar ela, porque a natureza é um livro aberto, se a gente abrir, a gente pode ir de página em página aprender tudo sobre ela, né? E com ela vai nos dar o retorno, com o nosso aprendizado, sabendo trabalhar com ela, trabalhar de comum acordo com ela, não contrário a ela, como nós estamos fazendo nesse exato momento, né? Nós estamos terminando com ela para ganhar dinheiro em cima disso. Até quando vai isso? Não se sabe. A natureza está aí, ela está dando essa resposta. Isso pode ser uma resposta de Deus, não sei. Isso pode ser alguma coisa, né? Então, nós temos que pensar o que nós queremos para esse mundo. O que nós queremos para a nossa vida hoje. Será que nós queremos acabar com isso? Nós temos filhos, eu tenho os filhos, né? Que são novos, ainda tem muita vida pela frente. Quero ver meus netos, se possível, né, crescendo, mas eu quero ver crescendo num mundo melhor. Hoje a gente está se envenenando a si próprio, a gente está se matando. Na verdade, hoje o que nós estamos fazendo é uma espécie de suicídio coletivo, né, com essas atitudes. Nós estamos matando a natureza, e matando a natureza nós vamos matar nós também, porque nós somos parte da natureza. Não tem como nós atingir a natureza sem nos atingir. Olha o que está acontecendo hoje, as doenças, a grande quantidade de doença, é lamentável isso. E isso vem tudo do que a gente come, do que a gente produz, do que a nossa pele absorve, de todas essas coisas. Certo, gente? Eu não vou me estender muito porque eu sou polêmico e eu tenho levado muitas pauladas aí de pessoas que me dizem, não, pode falar o que quiser. Agora, a minha opinião, como eu já disse, me manifestava para a política, para outros setores, eu não quero saber dessas coisas mais, até porque não vai ter um só que vai mudar tudo isso, se não mudar a cultura do nosso povo, se não mudar a cabeça do ser humano, a cultura do nosso povo, nós não vamos mudar nada, não tem governo nenhum que muda, né? Mas eu só quero dizer que para defender a obra do meu Deus, que eu acredito nele, eu confio nele, em Jesus Cristo, né, que é o nosso Salvador, e em Deus, o Criador, o Pai, né, para defender a obra dele, eu me manifesto sim, aonde me derem oportunidade, e aqui redes sociais é uma oportunidade que a gente tem de falar alguma coisa, onde me derem a oportunidade, eu vou me manifestar para defender a natureza. Porque defendendo a natureza, eu estou defendendo a mim, e a mim, e a toda a humanidade. Certo, gente? Meu grande abraço,
a todos, Top Quality Martelinho de Ouro, aqui em São Pedro do Sul, na rua 25 de julho, 341. E em breve aí a gente vai estar anunciando aí umas outras novidadezinhas da gente aqui. Apesar, a gente já falou aqui sobre o nosso torninho, né? Que a gente faz alguns servicinhos de torno, serviço torninho pequeno, né? Limitado, servicinho, trabalhinho pequeno, né? A gente está fazendo também nossos inventos, enfim. E o martelinho de ouro, o desamassamento sem a necessidade de repintura. Tá, gente? Lembrando nosso contato aí sempre é o 997-088449. Certo, pessoal? Um abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima.